Eu sou o Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai fazer uma análise de pré-jogo da equipe do Sport versus RB Bragantino, mas partindo do pressuposto de qual a melhor escalação para o Sport nesse confronto da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Então, gente, para começar essa análise do pré-jogo entre Sport e RB Bragantino, eu acho muito pertinente a gente começar a falar sobre a melhor escalação do Sport para esse confronto, né? Porque o Sport perdeu alguns jogadores importantes dentro do seu modelo de jogo. Por exemplo, não vai contar com nenhum dos 3 centroavantes que tem disponível no elenco nesse momento. Perdeu o Pablo, perdeu Paciência por lesão, o Arthur Souza, porque pertence ao RB Bragantino, não vai jogar contratualmente. Então o Pepa já vai ter que fazer uma modificação na sua estrutura no comando de ataque. Na lateral esquerda não conta com os 2 laterais. Então Sport muito acometido por lesões neste início de Campeonato Brasileiro, já nessas 3 primeiras rodadas. Então é um jogo de suma importância, um jogo chave, porque é um jogo que tem um componente emocional muito grande, né? Porque o Sport vem sendo prejudicado frequentemente nessas 3 primeiras rodadas e precisa reagir, precisa vencer dentro de casa um adversário importante, que é o RB Bragantino, porque está vendo os seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento vencer e somar pontos. Então isso vai aumentando a pressão também dentro da Ilha do Retiro. Então a gente vai começar a analisar as possibilidades que o técnico Pepa tem. O Pepa precisa escolher quem vai ser o lateral esquerdo e quem vai ser o centroavante. Ele vem ultimamente utilizando o Chico na função de lateral esquerdo. E aí, para jogar com o Chico nessa função ainda, ele poderia colocar o Renzo para fazer a função de zagueiro lá com o João Silva. Eu não faria essa manobra, por quê? Porque é uma dupla nova. João Silva e Renzo não jogaram, se eu não estou enganado, não falha a memória, não jogaram em nenhuma oportunidade. Então você já aumenta a margem de erro quando você coloca uma dupla nova ali para se entender. Então o ideal é ter Chico e João Silva, os caras que já estão entrosados, já estão encaixados, já se conhecem um pouco mais, e você colocar alguém para fazer essa função. No Sport hoje você tem a possibilidade de colocar o Matheus Alexandre, você tem a possibilidade de colocar o Di Plácido para fazer essa função de lateral esquerdo. Porque eu acho que o Hereda também tem que ficar lá naquela funçãozinha de lateral, apesar que o Hereda já fez a função de lateral esquerdo no CRB e também no Náutico com o Hélio dos Anjos. Mas hoje eu colocaria o Matheus Alexandre para tentar aqui fazer essa função. No máximo eu trocaria de lado. Trocaria de lado aí, mas eu acho que aí é você enfraquecer demais as suas 2 laterais. Se você coloca o Matheus Alexandre lá na direita, você tem a tendência de diminuir um pouco mais de erro, mas você perde um Hereda que está tendo uma boa dinâmica lá com o Lucas Lima. E defensivamente o Matheus Alexandre é muito inconsistente. Então é melhor você ter um lado já forte e tentar lá mitigar no setor esquerdo com o Matheus Alexandre. E no comando de ataque, você tem algumas possibilidades. A gente tem aí Leni Lobato e também Carlos Alberto. São jogadores que podem fazer a função de 9. O que é que cada um entrega? O Carlos Alberto entrega muita potência. É um jogador de correr, um jogador de conduzir a bola, de fazer facão. O Leni Lobato já fez essa função brilhantemente na reta final da Série B. É um jogador que tem um nível cognitivo para fazer o movimento de ruptura nas costas, né? De fazer o facão nas costas da última linha, muito bom. E eu, na minha avaliação, esse é um jogo que o Leni Lobato, para mim, no primeiro momento, entrega mais. O Leni Lobato já tem 6 gols na temporada, né? Então isso já dá um diferencial em relação ao Carlos Alberto. Então, para mim, o Leni Lobato é o cara para fazer essa função de 9. É um jogador que vai fazer essa função de 9, vai flutuar, vai abrir espaço para o Duqueiroz infiltrar, vai abrir espaço para o Sérgio infiltrar, vai abrir espaço para o Barleta também infiltrar. Então é um jogador que já está mais habituado. O Carlos Alberto já fez essa função no Botafogo, mas ele tem uma característica um pouco diferente, né? Além de
do Leno Lobato ter um trato melhor com a bola para o domínio, para fazer o pivô. Eu acho que ganha nesse sentido, mas perde na questão de sustentar o tranco. O Carlos Alberto é mais físico, sustenta melhor. Então tem que, o Pepa vai ter que observar essas minúcias das características de cada um. E para mim o Leno Lobato tem que iniciar esse jogo. O Carlos Alberto pode ser uma figura importante, principalmente para o segundo tempo, caso o Sport principalmente esteja vencendo o jogo. Acho que vai ser muito interessante ter o Carlos Alberto fazendo essa função de 9. Acho que é onde ele pode se encontrar na equipe do Sport e deslanchar. Um cara que custou 15 milhões e precisa deslanchar. Então, a gente tem o Sport nessa configuração, no seu 4-1-4-1. Tem um ponto que eu acho que o torcedor do Sport também quer saber bastante, que é a volta do Zé Lucas, né? Campeoníssimo lá no Sul-Americano Sub-17, sendo capitão. Eu vejo o Zé Lucas, eu vou até soltar uma análise amanhã sobre o Zé Lucas, sobre essa trajetória dele no Sul-Americano Sub-17 com a camisa do Brasil. O Zé Lucas atuou muito nesse 4-1-4-1 da seleção brasileira, então é um atleta que vai estar habituado a jogar nessa função do Rivera. Em outros momentos a seleção brasileira também jogou no 4-4-2, e aí ele alternou em seu primeiro homem, mas tinha muita fluidez, né? Um cara que pode jogar de 5, pode jogar de 8 e tem uma capacidade gigante. Então, pode jogar aqui na do Rivera, pode jogar aqui na do Sérgio. Então, eu acho que é um jogador que tem muito também a dar, principalmente na sequência do Campeonato Brasileiro. E onde é que o Sport tem que se preocupar com o RB Bragantino? A gente vai mostrar a partir de agora. Bom, eu imagino esse jogo entre Sport e RB Bragantino um jogo que vai ter posse de bola muito dividida, porque o Sport tem mudado um pouco de cara nesse início do Campeonato Brasileiro, principalmente nos últimos 2 jogos a gente vê uma transição, né, do Sport que se instala mais no campo de ataque, que busca criar algumas dinâmicas para entrar no último terço. No jogo contra o Vasco, apesar de jogar fora de casa, teve muito mais posse de bola, uma equipe que dominou o campo de ataque. Então, nesse jogo contra a equipe do RB Bragantino, do Fernando Seabra, eu vejo que vai ser uma briga muito boa pela bola, né? 2 equipes que gostam de jogar. O RB Bragantino partindo do seu 4-2-3-1, com algumas mudanças, por exemplo, pode jogar com Vinicinho, pode jogar com Lucas Barbosa, pode jogar com Matheus Alexandre ou Eric Ramírez na volância, tendo o Gabriel ali, e o John sendo esse 10, o Sacha sendo esse 9. E a gente vai ver que tem alguns conceitos que a equipe do RB Bragantino utiliza bastante e que o Sport vai ter que ter muito cuidado, porque é uma equipe, por exemplo, que a gente vai observar, ó, o lateral vai ficar geralmente aqui, ó, espetado, dando bem amplitude, e o extremo, perdão, vai ocupar essa zona aqui, ó, esse entrelinha aqui, ó, entre o extremo, o Lucas Lima, o Duqueiroz, o João Silva e o Hereda. E aí, geralmente, você tem um meio-campista aqui, que é o John, que a gente vai explicar em muitos momentos, ó, que gosta de flutuar para vir buscar essa bola de frente. E aí, ele gosta de quê? De atrair a marcação aqui do Lucas Lima, e aí os volantes, o Duqueiroz também, e meter essa bola no entrelinha. E aí, o que causa muita dúvida no lateral, porque o lateral não sabe se vem aqui para ser agressivo, para encurtar a distância no extremo, ou se defende o espaço para que o lateral não receba essa bola nas suas costas. Então, nesse tipo de situação, a equipe do RB Bragantino é mestre de fazer e consegue conectar muitas jogadas aqui com esse extremo, sendo o Vinicinho, sendo o Lucas Barbosa. Do outro lado pode ser o La Quintana também. Então é uma equipe que constrói muito o seu jogo, que gosta de fazer uma saída de 3-2 em muitos momentos, né? Ou 3-1, como a gente vai ver aqui, o Hurtado sempre dando largura também aqui, ó. O Hurtado e o Juninho Capixaba dando largura, os extremos jogando nessa função aqui do entrelinha. Então, nesse sentido aqui, o Sport jogando no 4-1-4-1, a figura do Rivera vai ser fundamental para quebrar essa vantagem da equipe do RB Bragantino. Porque se o RB Bragantino tiver essa vantagem aqui, ó, o lateral vai ficar sobrecarregado, não sabendo se salta ou se defende o espaço.
Porque se eles ficar defendendo espaço, o extremo gira, fica de frente e ataca a linha. Aí você vai ter aqui, ó, o Sacha infiltrando, você vai ter o La Quintana infiltrando, você vai ter um dos volantes também infiltrando. Então é uma condição muito difícil do lateral lidar. O Ceará, por exemplo, sofreu muito com esse tipo de situação da metade do primeiro tempo, na metade não, ali da reta final do primeiro tempo para o segundo tempo. O time do RB Bragantino, depois de sofrer 2-0, foi encorpando porque foi encontrando esse espaço no entrelinha. E aí você vai ter que ter uma marcação agressiva e uma atenção aqui com o John, que ele gosta de flutuar para receber essa bola por fora do bloco, para ficar enxergando o jogo de frente. Então, se você colocar o John pressionado pelo Duqueiroz, ele vai ter dificuldade, porque essa bola já não vai chegar com precisão nesse cara. Então, tende ao jogo não fluir da equipe do RB Bragantino. Então, é preciso ter cuidado nesse tipo de situação. A equipe do RB Bragantino gosta depois de conectar aqui, em muitos momentos. Se o extremo salta aqui, ó, ele conectar o lateral, outra possibilidade, o lateral mais aberto. E aí, a partir de conectar o lateral, o Hereda vai saltar. Essa dinâmica também pode acontecer, tentar criar a situação de 2 contra 1. O extremo para receber essa bola em diagonal, atacando a profundidade. Então, o Rivera vai ser fundamental nesse jogo. O Sport jogar nesse 4-1-4-1 é muito importante porque tem possibilidade de anular esse jogo entre linha, de anular esse jogo de profundidade da equipe do RB Bragantino. Outro tipo de contexto que a equipe do Sport tem que ter atenção é a bola parada. A equipe do RB Bragantino gosta de fazer uma dinâmica que é muito interessante, tá? A gente vai ver que a equipe do RB Bragantino, vou pegar aqui qualquer jogador, e aí gosta de fazer uma cobrança curta. E nessa cobrança curta, a gente tem que ter atenção porque quando ele joga curto aqui, ó, ele vai atrair a marcação, por exemplo, de algum jogador que vai estar aqui nessa bola parada. E esse jogador que fez o passe, ele vai se movimentar aqui, vai dar o tempo dele sair do impedimento para se movimentar nas costas e ele vai receber essa bola. Quando ele recebe essa bola aqui, ele já está dentro da grande área, muito próximo aqui do goleiro e faz essa batida rápida ali na pequena área com muita gente infiltrando. Então é outro ponto de atenção que a equipe do Sport tem que ter. Nesse jogo, eu vejo que a equipe do Sport vai ter a possibilidade de se instalar no campo ofensivo e também de buscar suas dinâmicas como já é bem natural da equipe do Sport, de tentar atrair a pressão da equipe do RB Bragantino para explorar as costas. Foi algo que a equipe do Ceará fez muito e teve muito êxito. A questão é a velocidade, falta um pouco de velocidade, falta um pouco de potência na equipe do Sport para esse tipo de possibilidade. Então o Lênin Lobato pode gerar esse tipo de contexto. O Barleta, o Hereda tem que sair de trás, tem que ter essa mudança rápida. Do Queiroz, o Sérgio Oliveira também. Então vai ter esse tipo de contexto também do Sport atrair, fazer essa saída de bola aqui, ó. Colocar o João Silva, os laterais aqui mais abertos, o Matheus, e atrair a marcação. A equipe do RB Bragantino marca nesse 4-2-3-1. Então, é uma equipe que vai subir o seu bloco, mas que tem muita dificuldade de correr para trás. A equipe do Ceará utilizou muito isso pelos lados, né? Com o Galeano, com o Fernandinho também. O Fernandinho fez um jogaço na ocasião. Então, você vai ter essa estrutura aqui com o Rivera aqui nas costas, o Duqueiroz bem posicionado, o Lucas Lima aberto, o Barleta também aberto. Então, o Sport tende aqui a fazer essa estrutura aqui no 4-1-4-1, que vira um 4-3-3, né? E aí deixar o campo mais aberto para atrair a marcação. E aí vai subir aqui, o Sérgio também vem dar esse suporte. Ou se o Sérgio não vir, o Rivera vem. E aí o Barleta vem e o Sérgio já faz esse movimento de facão. Então, são possibilidades. Geralmente o que acontece é o quê? É o Sérgio vir aqui para receber embaixo. E aí o lateral não sabe se fica no Barleta ou se vai no Sérgio. E quando gera essa dúvida, a bola vem aqui no Barleta. É onde o Sport gosta, ou no Barleta, ou até mesmo no Pablo na ocasião. Então essa bola também pode ser gerada aqui para o Lênin Lobato no espaço. Então a dinâmica do Sport, atrair a marcação da equipe do RB Bragantino para buscar essa bola nas costas da última linha, é uma dinâmica que o Sport utiliza muito e pode ser muito
importante para que a equipe ganhe metros e consiga ter êxito. Além disso, é o fato de instalado no campo de ataque, ter mais finalização. E aí eu vejo dois caminhos, né? São dois caminhos aqui para que o Sport tenha mais finalização. A gente vai ver aqui o time do RB Bragantino aí nesse tipo de situação defendendo no 4-4-2, né? No bloco mais baixo. Então, quando o Sport estiver instalado no campo ofensivo, então a gente vai ter mais ou menos uma estrutura próxima dessa aqui, né? Com o Matheus Alexandre subindo, né? Jogando de lateral, o Sport passa a ter um lateral que vai dar mais amplitude também. O Sport, assim como o RB Bragantino, tem na figura dos seus laterais jogadores que dão amplitude, alargam o campo. Então você vai ter uma estrutura mais ou menos essa aqui, ó. Lucas Lima jogando mais por dentro, Duqueiroz e Sérgio Oliveira aqui nas costas dos dois atacantes. O Rivera afundado entre o João Silva e também o Chico. É o Sport fazendo essa saída de 3 e se montando num 3-2-5. Então, vai ser importante, por exemplo, o Sport ter aquela dinâmica de quê? De fixar esse lateral aqui, ó, o Hurtado, para atrair e tentar conectar essa bola aqui no Matheus Alexandre, né? Claro, essa bola não vindo só do zagueiro do Chico no lançamento longo, mas também essa bola entrando no meio aqui, ó, vindo no Sérgio Oliveira para atrair o volante, e aí vai atrair o centro do jogo da equipe do RB Bragantino para dentro, e aí esse jogador aberto aqui pode ser chave. O mesmo pode acontecer pelo lado direito também, a mesma dinâmica. E outras situações que a gente pode ver é que o time do Sport vai ter a possibilidade, ó, de encontrar o facão do Leno Lobato. É um cara que tem esse facão mais curto muito bom. Então, se você colocar o Barleta em muitas situações para receber essa bola por dentro, na Série B do ano passado, o Barleta fez isso muito bem, ó, jogando aqui pela esquerda. Recebendo, girando de frente e já fazendo essa combinação com o Barleta traindo a marcação do zagueiro e o Leno Lobato fazendo esse facão para finalizar com a perna esquerda, uma finalização difícil. Além disso, você vai ter possibilidades de quê? Do Lucas Lima flutuar. O Lucas Lima flutua, então isso vai causar o quê? Um desequilíbrio na marcação zonal da equipe do RB Bragantino. Se esse cara aqui vai estar sozinho, o Hereda vai estar em tese num confronto de 1 contra 2, mas quando o Lucas Lima flutua para cá, ele vai criar superioridade numérica nesse setor. Então vai criar desequilíbrios. Então o Sport tem esse artifício também para tentar desestruturar a marcação. Mas é fundamental que o Sport tenha peso na grande área. Foi algo que faltou principalmente no jogo contra o Palmeiras. Foi algo que faltou também em alguns momentos no duelo contra o Vasco. Então é importante que o Duqueiroz entre na grande área como ele entra, o Leno Lobato também, o Sérgio também possa entrar, os laterais voltem a pisar mais na grande área, que é fundamental. O Hereda é um cara que pisa bem. O Matheus Alexandre tem um bom jogo aéreo, então pode ser uma possibilidade também na estatura de ganhar em alguns cruzamentos. Então são outras alternativas que eu vejo o Sport com capacidade para explorar quando estiver instalado no campo de ataque. E aí, concorda, discorda? Comenta aqui o que é que você acha. Seria essa a sua escalação ideal para o confronto com o RB Bragantino? E se está confiante na vitória do Sport já contra a equipe do Bragantino, pode ser a primeira de muitas na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. E como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar no canal do Jogo Direto.